Nós tivemos um ano possivelmente de maior quantidade de mentiras contadas no Brasil desde que o Brasil foi descoberto. Acho que nunca se mentiu tanto, porque o nosso adversário, ele contava mentira por segundo. Ele fazia questão de acordar mentindo e deitar mentindo. Ele fazia questão de inventar coisas para contar para o povo. Ele fazia questão de inventar remédio para quem estava doente com o Covid. Ele fazia questão de inventar mentiras sobre economia. Ou seja, fazia parte do DNA dele a quantidade de mentiras que era contado por dia na sociedade, com a máquina de fazer mentira que até então a gente não tinha conhecimento. Então, a nossa vitória foi uma vitória, eu diria, tão maiúscula, que ele ficou nocauteado, ele ficou dentro de casa um mês, porque não sabia o que fazer, porque a quantidade de dinheiro que eles jogaram durante o processo eleitoral, a quantidade de utilização da máquina pública para tentar evitar de perder as eleições, foi de tamanha magnitude que quando ele perdeu, ele entrou em parafuso. Ele se trancou dentro de casa, ficou chorando, lamentava. Tem gente que disse que tem dia que ele falava, tem dia que ele não falava, e na verdade ele estava preparando um golpe. E estava preparando um golpe que era para ser no dia da minha diplomação. Como eu mudei a diplomação do dia 18 para o dia 12, eles foram pegos de surpresa. Mesmo assim, no dia 12, quando eu fui diplomado, fizeram aquele carnaval, enfrentaram a Polícia Federal, tocaram fogo em ônibus, aqui no centro de Brasília, com a proteção da polícia. Sim. Eu estava no hotel, eu estava vendo tudo o que estava acontecendo. Então, foi um ano glorioso para a democracia brasileira, porque o povo que pensa na verdade, o povo que quer construir um Brasil saudável, um Brasil humanitário, um Brasil que as pessoas vivam felizes, que construam, sabe, a sua família com a maior delicadeza, com o maior respeito, esse povo venceu as eleições. Tá? Então, depois de vencer as eleições, nós fomos fazer a transição. E na transição é que nós descobrimos todas as falcatruas que tinham acontecido nesse país. Sabe, o gasto de quase 300 bilhões de reais em políticas que se jogava dinheiro pela janela, se distribuiu dinheiro para motorista de táxi, para motorista que nem existia, que não tinha nem carta, que não tinha nem carteira de motorista. Ou seja, então tudo isso, sabe, está sendo apurado, tudo isso está sendo investigado, sabe, tudo isso vai se transformar numa denúncia. E eu acho que o que é importante é que nós conseguimos fazer quase que um milagre. O que é esse milagre? Nós pegamos esse país semi-destruído do ponto de vista de políticas públicas e nós já recuperamos praticamente todas as políticas públicas de inclusão social que tinha dado certo no Brasil. Depois, nós fizemos o PAC, depois nós recuperamos a imagem do Brasil no exterior e agora, a partir de 2024, é viajar ao Brasil, é conversar com o povo, é fazer investimento na educação, é fazer investimento no ensino médio, é fazer investimento na saúde, é fazer investimento na geração de emprego, é fazer investimento na cultura. Ou seja, agora o Brasil, e eu particularmente, vou me dedicar a viajar ao Brasil, a conversar com prefeitos, a conversar com governadores, a conversar com sindicalistas, a conversar com a juventude, a conversar com estudantes, para que a gente possa colocar o Brasil definitivamente no centro da democracia em todos os países do mundo. Mas volta, eu queria que você contasse, porque eu acho que é a curiosidade de todo mundo. Naquele dia, naquela noite, quando você ganhou, como é que foi a comemoração? Como é que foi a alegria? Porque tem esse lado também. Devia ser uma estrutura de alívio, uma vitória realmente contra uma coisa muito forte, mas ao mesmo tempo devia estar sendo uma alegria enorme. Olha, a alegria foi grande, mas veja, é a primeira vez. Se você pegar desde a proclamação da República até a eleição do Bolsonaro, você vai perceber que nunca antes na história do Brasil nenhum presidente utilizou a máquina pública como ele utilizou. Sim. Ninguém nunca. Porque não foi só a máquina pública, ele utilizou as Forças Armadas, ele utilizou as polícias estaduais, ele utilizou a polícia rodoviária, ele utilizou a Polícia Federal, ele utilizou todas as instituições. Sabe? A BIM agora, né, com esse escândalo. Ele não conseguiu utilizar para ele, agora nós estamos vendo, sabe, escuta telefônica de gente que não deveria ter escutado, que não tinha decisão judicial.
o que é importante em tudo isso é que o Brasil também tem pessoas boas que resistiram a isso. Por isso, a Justiça Eleitoral, a Suprema Corte tiveram um papel excepcional no garante do processo democrático, porque até então eu nunca tinha visto ninguém ameaçar a Suprema Corte. Eu nunca tinha visto ninguém pegar um bando de coronel ou de general aposentado e colocar dúvidas sobre as eleições, sobre as urnas eletrônicas que são respeitadas no mundo inteiro. Ou seja, então, essas coisas que aconteceram criaram um clima, sabe, de muita expectativa no Brasil. E quando nós ganhamos, obviamente que eu fiquei muito alegre, porque foi uma eleição, sabe, com muito suor, com muito sangue, enfrentando a máquina pública como jamais nós tínhamos enfrentado. E agora o nosso papel é recuperar as instituições, estabelecer a normalidade da relação com o Congresso, com a Suprema Corte, com o Poder Judiciário como um todo, e cada um cumprir com a sua função. E é isso que nós estamos fazendo, é por isso que o ano de 2023 está sendo exitoso. Obviamente que quando você planta um pé de fruta, não vai dar fruta no mesmo ano que você planta, às vezes demora um pouco. Mas do que nós já plantamos, nós vamos começar a colher. Sabe? Agora muita coisa já está sendo colhida e vamos colher muito a partir de 2024.